Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Cristo ressuscitou, aleluia! Oitava de Páscoa, hoje ainda é Páscoa. Como eu disse já nos outros vídeos dessa semana, a Páscoa é uma festa tão grande que não cabe num dia só. Por isso a igreja celebra a solenidade de Páscoa em 8 dias, como se fosse uma única festa. Cristo ressuscitou, é Páscoa. O evangelho que a igreja nos propõe, nessa quinta-feira, oitava de Páscoa, é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu, é uma mensagem do ressuscitado para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, apareceu-lhes no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje, Jesus se apresenta ressuscitado por seus discípulos. No evangelho de ontem, lemos os discípulos de Emaús que reconheceram Jesus ao partir do pão. Tendo reconhecido Jesus ao partir do pão, imediatamente eles voltam para Jerusalém para dar a boa nova, para dizer que haviam caminhado o dia inteiro na presença de Jesus, sem o reconhecer, é verdade, mas que eles o haviam acolhido em sua casa, dizendo: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. E Jesus entra na casa deles, parte o pão para eles, celebra a segunda missa da história. A primeira missa da história foi celebrada na Quinta-feira Santa. Na casa dos discípulos de Emaús, Jesus celebra a segunda missa da história. Eles reconhecem Jesus ao partir do pão. O Senhor então desaparece, mostrando que Ele quer estar presente no meio de nós pelo Santíssimo Sacramento do altar. Extasiados de alegria, os discípulos de Emaús voltam para Jerusalém e vão anunciar que o Cristo ressuscitou, de fato, apareceu a eles. Enquanto eles contavam essa boa nova aos discípulos, contavam essa boa nova aos apóstolos, o próprio Jesus entra no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Queridos, porque quando Jesus ressuscitado se apresenta aos seus discípulos, a primeira palavra dos seus lábios é: a paz esteja convosco. Versículo 37. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito, mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Jesus diz: a paz esteja convosco, porque faltava paz no coração daqueles discípulos, daqueles apóstolos.
Eles estavam perturbados, eles estavam espantados, eles achavam que era um fantasma. Jesus já havia dito que ressuscitaria várias vezes. Maria Madalena disse que Jesus havia ressuscitado e que ela mesma tinha testemunhado o ressuscitado. Os discípulos de Emaús voltaram a Jerusalém e atestaram que andaram ao lado de Jesus o dia inteiro e que de fato ele havia ressuscitado e que eles o reconheceram ao partir do pão. Após o testemunho de Maria Madalena, após o testemunho dos discípulos de Emaús, após a profecia do próprio Jesus que havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, ainda assim, os apóstolos, num primeiro momento, ficam assustados, espantados, sem paz, porque pensam que é um fantasma, não é Jesus. Eles têm dificuldade para crer na ressurreição de Jesus. Então Jesus diz, sou eu mesmo, toca aqui nas minhas chagas. Vede, um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Me dai algo para comer. Jesus come na presença deles, para mostrar que de fato ele havia ressuscitado. Que de fato, verdadeiramente ele havia ressuscitado. E Deus, toda vez que nós não temos diante dos olhos a luz do ressuscitado, o nosso coração se angustia, nosso coração perde a paz. É por isso que Jesus diz, a primeira palavra do ressuscitado, a paz esteja convosco. São Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, nada mais tem sentido. Ao mesmo tempo em que São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, podemos fazer o caminho contrário e dizer, já que Cristo ressuscitou, a nossa fé tem todo o sentido a partir da luz da ressurreição. Se hoje você perde a sua paz diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, diante de algum obstáculo, hoje Jesus olha para você e diz, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu matei a morte com a minha morte, eu traguei a morte com a minha ressurreição. Aquele que vence a morte vence tudo, então não tenha medo, apenas confia em Jesus. Ser fiel, cumpre os mandamentos, esteja sempre unido a Jesus, em estado de graça, com a confissão em dia, comungando com frequência, em estado de graça. Não precisa temer mais nada, porque você vai estar na luz do ressuscitado. E São Paulo mesmo diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não existe inimigo algum que possa lhe resistir em face. Não tenho medo, sou eu. Tocai minhas mãos, meus pés, meu lado. Vede, eu tenho carne e ossos. Sou eu mesmo, eu ressuscitei. Venci a morte, eu venço tudo. Confie em mim. E aí sim, a paz vai estar convosco. Porque por maior que seja o obstáculo, por maior que seja a tribulação, você vai ter paz, porque você sabe, ele venceu a morte, ele vence tudo. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.